Bom dia, meus queridos alunos. Vamos começar mais uma aula de Sociologia. O tema de hoje, né, que já é para o terceiro bimestre, e eu adaptei uma atividade do caderno do aluno para que vocês consigam fazer mais fácil, tá? Então, logo mais aí vocês vão estar recebendo o caderno do aluno, né? Não sei, provavelmente vai ter que buscar lá na escola. Se sou eu baixo, eu baixo da internet e vou usar o meu online mesmo, tá? É fácil. Você só precisa converter isso aí para o Word e daí você ali você mesmo você escreve ali, acabou, sabe? Não precisa fazer nada. Outra coisa, para mim, para o Regis, você pode pegar todas essas atividades que eu mando para vocês podem mandar para mim em Word, tá? Não tem problema, não. Só que daí você tem que manter isso em arquivo, caso você tenha que apresentar, tá bom? Então, daí acaba aquela necessidade de você ter que escrever isso e aquilo, sabe? Fica muito mais fácil, muito mais dinâmico você participar das aulas, tá bom? Então, não tem a necessidade, que nem eu coloco lá no roteiro, copiar no caderno, né? Mas eu estou supondo que você não vai mandar em Word e não vai mandar imprimir. Agora, se você ou melhor, mandar em Word não, né? Que você não vai imprimir e nem vai copiar. Agora, se você quiser pegar e mandar em Word, criar uma pastazinha no seu computador e me enviar para mim, ó, tá valendo, tá bom? Então não tem problema nenhum. Essa temática que nós vamos tratar hoje, ela já vem sendo tratada há algum tempo atrás já, tá? Acho que sempre é assim. A temática agora é grupos sociais, né? A gente tem uma noção assim de que grupo social são pessoas que participam, né, de um mesmo evento, né, participam do mesmo meio em comum, tá? Como uma escola, uma igreja, sabe, um time de futebol. É um grupo. Essas pessoas têm algo em comum, tá? Por exemplo, assim, quando você fala em seres humanos, nós somos uma sociedade, né? Dentro da sociedade existem vários grupos. Eu, por exemplo, tenho alguns grupos que eu não participo. Por exemplo, digamos assim, na igreja tem o grupo da catequese. Eu não participo desse grupo. Então, esse grupo social ele existe, independente de eu participar dele, tá? Então, grupos sociais são pessoas que têm algo em comum, tá? Bom, à medida que a gente descobriu e entendeu o que é o grupo social, o próximo passo é a gente entender como funcionam esses grupos sociais e o que diferencia eles dos demais. Para isso, no caderno do terceiro bimestre, caderninho do aluno, lá tem uma atividade. E eu peguei e adaptei essa atividade. Eu vou colocar aqui para vocês essa atividade. Essa temática está sendo trabalhada, vai ser trabalhada logo mais também no CMSP, tá? Então, daí, quando tiver aula, eu também vou postar a aulinha, né, no meu blog, vou postar também no Google Classroom, vou postar também, vou postar até na Folha de São Paulo, tá? O importante é que vocês tenham, de alguma forma, tenham acesso a isso. Vou apresentar para vocês, então, essa atividade que vai estar sendo colocada para vocês, tá? Uma janela. Dá uma olhada nisso daqui. Grupos sociais e cultura, tá bom? Você está vendo aí, né? Beleza. Qualquer coisa, você pode usar o chat também, tá? Qualquer coisa, você pode usar o chat, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Você está olhando aqui e eu vou ler com você a atividade, para você entender melhor. Se você quiser essa atividade antecipada, eu posso mandar para você, tá bom? Agora, aqui na aula, eu posso mandar para você. Essa atividade vai ser de 3 a 7, tá? A semana de 3 até 7. É uma não, é uma semana, tá? De 3 a 7, você vai poder usar isso daí. Se você quiser, é só falar para mim e eu posso... Ô, Helena, que bom que você veio, linda. Eu senti a sua falta, viu?
Eu vou mandar, quem quiser, só falar comigo, eu mando para vocês, tá bom? Não tem problema nenhum. Helena, eu estou apresentando para vocês a atividade que vai acontecer de 3 a 7 de junho, julho, agosto. De 3 a 7 de agosto, tá? Isso aqui é uma atividade adaptada do caderno do aluno, tá? Caso vocês queiram ela até antecipada, eu posso até mandar para vocês, é só me pedir. Então, vamos lá à leitura dessa atividade para vocês entenderem o que é para ser feito. Olhe para o seu entorno. O que vê? Se tivesse na sala de aula, haveriam carteiras, cadeiras, livros, cadernos, lápis, teria uma lousa, provavelmente giz, né? Uma lousa verde, giz, apagador. Poderia haver bolinhas de papel no chão, não deveria, pois manter o ambiente em que vivemos, né, convivemos limpo, é uma regra de convivência, certo? Certo? Certo, tá certo, né? E o celular? Olha, tem um professor também, sou eu lá na frente, né? Os amigos, colegas, se tiver sorte, o crush, né? Aquela paixão recolhida que a gente tem, né? Estuda na mesma classe. A sala de aula é um grupo. A sala de aula, gente, é um grupo social. Nessa altura do ano letivo, você já sabe disso, tá? Que a nossa sala é um grupo social. O primeiro A é diferente do primeiro B, que é diferente do primeiro C. Todos eles são primeiros anos, mas cada um tem a sua particularidade, tá? Então, isso é o que torna um grupo social diferenciado. E entre os animais, como funciona? Ó, uma matilha, que é de lobo, uma colmeia de abelha, uma manada de elefante, um cardume, que é de peixes, né? Uma alcateia, que é de lobos, né? Matilha de cachorro, né? Entre outros, também não são grupos sociais. Também não são grupos sociais outros tipos de animais? Mais ou menos. Essa questão é muito pertinente, especialmente quando se desdobra em outra. O que une esses animais em um mesmo grupo? O que faz esses animais viverem em grupo? Né? O que faz o ser humano viver em grupo, a gente já estudou. É a própria sobrevivência. O ser humano, ele precisa de outro ser humano para ele conseguir viver. Lembra quando nasce, se não tem a mãe para acalentar, dar mamar, alimentar, ensinar a andar, ele não vai sobreviver. Então, o que nos mantém vivos, né, unidos, é a nossa própria sobrevivência. É claro que depois de uma determinada idade, a gente vai viver independente. Mas se não tivermos quem nos acolha quando a gente nasce, a gente não sobrevive, tá? Então, voltando aqui, essa questão é muito pertinente, né? O que une os animais em geral, né? Cada um tem uma especificidade, né? Então, ó, marque um X nas opções que você considere serem corretas, né? Esses animais, eles vivem em grupo por quê? Por segurança? Sim. A matilha, ela vive junta justamente para se proteger dos predadores. Então, vamos colocar aqui um xizinho. Ó, estou resolvendo a atividade para vocês, hein? Então, já mereço um presente de final de ano aí, hein? Vamos lá, colocar um X. Ação em equipe? Sim. Os lobos, por exemplo, eles vivem em grupo, né? Eles caçam em grupo, né? Agora, falar em equipe, não sei se a terminologia seria essa, né? Ação em grupo, sim. Ação em equipe, vamos deixar isso aí em aberto. Eu não colocaria, não, ação em equipe. Então, quer dizer que os lobos, né? Eles têm uma equipe, né? O Corinthians, o São Paulo, não. Então, não vamos colocar equipe, não. Essa terminologia usada aí, eu não concordo. Complementariedade, tem um chefe, então vamos falar em lobo, né? Eles vão caçar. Tem o chefe, daí o chefe ordena para cá, ordena para lá, né? Ó, eu pego só os pequenos, você pega o grande, né? Complementariedade, um vai completar o outro, por isso que eles têm que se viver junto. Bom, quando a gente fala no leão, no grupo de leões, por exemplo, a gente pode até usar essa terminologia, mas não dá para a gente generalizar,
né? Aqui está falando dos animais, né? Complementariedade, por exemplo, o leão, ele não caça, quem caça é a leoa. Mas acontece que o leão também pode caçar. Então, a gente não pode colocar essa complementariedade, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em abelha, a gente pode falar em complementariedade. Por exemplo, nós temos as abelhas operárias, temos as abelhas que são a proteção do enxame, né, que são as guerreiras. Complementariedade, sim, cada um vai ter uma função dentro do grupo. Então, vamos colocar aqui essa daqui também, tá? Vamos colocar aqui um xizinho. Afinidade. Imagina só um cachorro viver junto com outro por afinidade. Então, afinidade, a gente não pode colocar como sendo uma característica que une esse grupo, né? A manutenção da espécie, sim. Sim. Muitas vezes, os casais de animais, eles só se reproduzem dentro do próprio grupo. Então, se tem um animal de um outro grupo e ele quer entrar nesse grupo, ele é recusado. Então, a manutenção da espécie depende dessa convivência em grupo, tá bom? Então, a gente pode colocar assim, ó, manutenção da espécie também é uma dessas características, tá? E eu queria que vocês prestassem atenção nisso que eu vou falar, é o seguinte, não significa que se você colocar ou não colocar xizinho, vai mudar alguma coisa. O que cabe aqui é a reflexão, entendeu? Eu não vejo problema nenhum daqui a algum tempo alguém chegar para mim e falar assim, ô professor, os animais, eles vivem em grupo também por afinidade. A pessoa simplesmente ela vai ter que me mostrar, argumentar, me mostrar por A mais B, que a afinidade também é uma das características que une esse grupo. É justamente isso. A sociologia é bom porque ela dá espaço para você argumentar. Não é uma coisa estanque, não é uma análise que a gente faz que é sólida e ela não pode mudar. Claro que pode mudar, ela só tem que ser argumentada, tá bom? Então, preste atenção nisso, tá? O Regis, eu não vejo problema nenhum em estar aprendendo cada dia uma coisa diferente, eu mudar de ideia, eu achar isso dessa forma, e depois alguém conversar comigo, falar comigo, e de repente eu mudar de ideia. A sociologia, ela existe justamente para capacitar o homem, né, dotar o homem desse tipo de raciocínio, que as coisas não são estanques, a sociedade não é estanque, a forma como o homem pensa o mundo, ela não é congelada, tá? Mas então vamos andar. Aqui vamos ver o próximo tópico. Sobrevivência, sim. Alguns grupos, alguns animais, eles só vivem em grupo justamente porque se eles vivessem sozinhos, a vida para eles provavelmente não seria possível, tá? Então só é possível se eles viverem em grupo. Então vamos colocar mais um xizinho. Todas as alternativas, nenhuma das alternativas, não. Eu deixaria, nesse primeiro momento, essas 4. Caso vocês, quando forem fazer essa atividade, quiserem mudar alguma coisa, ou quiser argumentar alguma coisa, é nessa hora que você deve fazer isso. Pode colocar uma observação. A Helena, que entrou um pouquinho mais depois que você começou, que o outro aluno começou, entrou na sala, eu vou falar para você. Você pode mandar para mim o arquivo do jeito que eu estou colocando aqui para vocês. Salva ele e manda no e-mail. Não tem problema, tá? Então pode ser enviado no Word, sim. Caso você tenha um computadorzinho, é só acertar e, ó, manda para mim, tá? Não tem problema nenhum. Não tem necessidade de copiar daí, de fazer tudo. Ó, né? É uma alternativa e agiliza o trabalho da gente, né? Sem falar que algumas fotos que tem, pessoas que têm mandado para mim, que é uma tristeza. Tem e-mail que o cara não manda o nome, tem e-mail que o cara não manda o número dele, não manda a série, a foto sai tudo embaçada. Nossa, tem cada coisa assim que tá acabando com o resto dos meus cabelos.
Mas vamos andar, vamos continuar e vamos acabar isso aqui. Ó, aqui a gente tem alguns grupos de animais. Ó. A gente tem as abelhas, que também vivem, né, numa colmeia. Nós temos uma manada de elefante. É claro, no caderninho do aluno tem mais fotos, só que eu adaptei e coloquei aquilo que era um pouco mais interessante a gente estar conversando, tá? Só como exemplos. As alternativas acima também podem ser relacionadas a um grupo de pessoas. Claro, lembra aquelas análises que a gente foi fazendo? Né? O ser humano, por exemplo, ele depende de outro ser humano, né? O que torna ele, né? Por que ele vive em grupo? Justamente por causa dessa dependência. Porém, a questão que nos ronda é aquela que nos leva ao estranhamento, à desnaturalização do olhar, é o que nos une como ser humano, tá? É o que nos une como ser humano. Para além das criaturas que somos, voltemos à sala de aula, tudo o que está, né, está lá é criação humana. Tudo que tem ao nosso redor, gente, a não ser as árvores, né, a própria terra, o ar, o resto é tudo criação humana. Tomo isso como inspiração para responder a pergunta em destaque, que está lá embaixo desse texto, tá? O que todos nós temos em comum é a capacidade de nos diferenciar uns dos outros e de viver essa experiência que é a de ser humano. Ou seja, gente, nós somos diferentes na igualdade. Apesar de todos nós sermos seres humanos, nós somos diferentes, nós somos diversos. Um é branco, outro é japonês, outro é alemão, o outro ficou no meio do caminho, que nem eu. Ora, nós somos diferentes. Eu tenho uma religião diferente, eu gosto de filme diferente, de músicas diferentes. Então, tudo isso nos torna diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos iguais. Você também dependeu da sua mãe para você sobreviver, do seu pai, da sua família. Eu também. Aí é que tá, né? Isso nos torna iguais, mas ao mesmo tempo nós somos diferentes. Vamos lá. A capacidade. Tá. Forma. É a capacidade de diferenciar uns dos outros, viver essa experiência. Da forma mais variada possível, por meio da imersão nas diferentes culturas. O que nos diferencia, eu vou ter que adiantar para vocês, é a nossa cultura. O que diferencia os seres humanos é a cultura. Biologicamente, nós somos idênticos. Por exemplo, se eu pegar um japonês, né, e o sangue dele é O positivo, e eu colocar o sangue dele num africano, num negro africano, que o sangue também é O positivo, o africano vai viver plenamente tudo bem, porque o sangue é igual. Entende? Não vai a cor da pele, a música que você gosta, a religião que você tem, o seu tamanho, se você é grande, pequeno, um anão, isso não vai te diferenciar. O que vai te diferenciar de uma outra pessoa é a cultura, tá? Bom, mas vamos lá. Todos nós temos em comum é a capacidade de nos diferenciarmos uns dos outros e ver essa experiência que é a de ser humano, da forma mais variada possível, por meio da imersão nas diferentes culturas. Logo, o que nos liga são nossas diferenças. Elas são dadas pela cultura na qual nós somos socializados, desde o momento do nascimento. Nós somos diferentes. Eu ensino meu filho a comer de garfo e faca, com uns 2 anos de idade, e daí ele chega na escolinha, vão lá dar uma colher para ele, uma tigelinha para ele comer. Ele olha assim e fala, mas eu sou diferente? Não, você continua sendo igual. A sua cultura é diferente, entendeu? Então, quer dizer, mesmo sendo diferentes, nós somos iguais. Nós não somos diferentes porque eu gosto da cor vermelha, você gosta da cor azul, tá? Isso é o que nos torna mais iguais, porque nós somos diferentes, né? Essa diferença é o que nos torna iguais. Toda cultura é uma construção histórica e social. Nos nossos hábitos, costumes, maneiras de agir, sentir, viver e até de morrer,
os enterros são feitos de forma diferente. Na Índia, por exemplo. Na Índia, eles não costumam enterrar. Eles vão lá e cremam os corpos, né? Faz uma grande fogueira e toca fogo, queima lá o corpo da pessoa. Muitas vezes tem alguns rituais que eles jogam, né, o corpo da pessoa dentro do rio Ganges, porque o rio Ganges lá para eles tem uma outra representação, né, como se fosse um deus ali na Índia. Então, eles interpretam o rio dessa maneira, eles jogam os corpos lá dentro. Imagina, olha só o que está acontecendo nessa pandemia com as nossas famílias, né? De repente morre um parente e a gente não pode velá-lo, né? Ir lá no cemitério, ficar lá um tempo rezando, coisa e tal, né? Isso daí é um ritual nosso. Então, nós morremos dessa forma. Você vai no Japão, eles morrem, sabe, o evento da morte tem um outro significado. Você vai na Índia, a morte tem um outro significado. E isso não nos torna diferente. Por quê? Porque isso é cultura. A cultura deles é diferente. Mas todos nós continuamos sendo o quê? Seres humanos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Está quase acabando. Toda cultura é uma criação histórica e social, a gente já falou disso, nossos hábitos, costumes, maneiras de agir, né? Dizer que se trata de uma construção não é aleatório, né? Não é por nada, né? Pois construção remete à montagem, a algo que passa pelas mãos do ser humano. Não é que não está pronto, ou seja, que não é dado pela natureza, mas que passa por algum processo de transformação. Até se tornar o que é. Por exemplo, a abelha. Será que alguém ensinou a abelha a fazer mel? Não, a abelha ela não tem cultura. O lobo, você acha que alguém ensinou o lobo a agir da forma que ele age? O elefante, né? Dizem que o elefante, quando vai morrer, ele caminha para uma determinada região que sensorialmente ele é conduzido para ali. Ou seja, ele é capaz de produzir cultura? Não, os outros animais não produzem cultura. Imagina só um chimpanzé pintando uma obra de arte, né? Isso aí não existe. Por quê? Porque eles não produzem cultura, eles vivem em grupo, mas eles não produzem cultura. Cultura é uma construção social, porque é partilhada com o grupo. O grupo partilha essa cultura que é criada, né? Grupos humanos diferentes, portanto, têm culturas diferentes. Um comportamento considerado natural para uma sociedade e não para outra, né, mostra o quê, gente? Que ela é o quê? Esse comportamento ele é cultural. Lembra do enterro que eu falei para vocês? Tem algumas sociedades, algumas culturas que não fazem isso. A cultura é uma construção histórica, ela vem sendo feita, né, ela vem sendo construída ao longo do tempo. Né? Grupos humanos diferentes produzem culturas diferentes, tá? Então, até aí já está acertado. Não há ser humano que possa existir sem que haja, sem que seja, né, sem que ele esteja imerso numa determinada cultura. Não existe isso. Não tem como alguém falar, eu vou ser criado sem cultura. A não ser que você seja criado por animais. Aí então você vai ter um comportamento que se assemelha ao dos animais, né? Quando não completamente até, né? Vamos falar sério. Somos todos seres culturais. Nós não vivemos sem a cultura que os nossos antepassados já produziram, tá? Pode-se dizer que não existe uma natureza humana igual para todos os seres humanos. E todos temos a capacidade de sermos diferentes entre nós. Até mesmo dentro do próprio grupo existe diferença, tá? E agora, finalizando, a gente vem aqui, ó. Se apenas um grupo ou alguns grupos consideram uma forma de agir, pensar e sentir como natural, você pode ter certeza de que não se trata de algo natural, tá? Por exemplo, se os seres humanos decidirem que lavar a mão é uma coisa cultural, como é uma coisa cultural, mas só alguns grupos que fazem isso, está mais do que evidente que é cultural, porque só alguns grupos fazem. Eles podem achar que lavar as mãos é uma coisa natural, mas não é, entendeu? Uma coisa que é natural, irmos ao banheiro.
Aí sim, isso aí é biológico. Não é cultural, é biológico, é próprio do ser humano. Se alimentar é uma coisa natural, é próprio do ser humano, não é cultural. Agora, se alimentar de mandioca, se alimentar de milho, comer só carne, comer só franguinho grelhado, isso daí é cultural. Eu sobrevivo sem comer a picanha. Ó, falar nisso faz tempo que eu não como uma picanha, tá? Mas isso demonstra o quê? Que a forma, do que você se alimenta é cultural. Agora, se alimentar é natural, tá? É só informações a mais, tá, gente? Vamos ver aqui, onde que eu parei. Tudo que é natural para uns e não para outros não é natural, pois natural seria o que faz parte da natureza, ou seja, que é compartilhado por todos os seres humanos. Dentre as muitas facetas que o homem constitui o homem, né, a cultura é a mais emblemática, porque ela se insere em todos os contextos humanos, seja médico, ou artístico, industrial, artesanal, público, privado, entre outros. A cultura quem dá o tom da nossa união enquanto seres humanos. Como nós interagimos dentro do nosso grupo com as outras pessoas, isso é cultural, tá? Ah, professor, mas isso aí eu já sabia, pô. A sociologia, ela não é nada mais do que a gente pegar aquilo que a gente observa, sabe, fazer uso do olhar de estranhamento, sistematizar essas nossas observações e conseguir mostrar para as pessoas como que a sociedade funciona. Isso é a sociologia. Só que a sociologia não pode ser achismo. Quando você faz uma afirmação, você tem que ter argumentação, você tem que ter um lastro teórico para você poder falar alguma coisa, né? Não pode ser uma mera opinião, tá? Tomando as explicações e as intervenções que o professor fez até o momento sobre o elo que nos une e nos diferencia dos demais animais, enquanto entendido como cultura, né, o que diferencia a gente dos outros animais, o que é? A nossa cultura, tá? A capacidade de produzir cultura. Observe a sala de aula e os instrumentos utilizados nela para ensinar técnicas aos estudantes pelos professores. Agora pense nos animais e a forma como eles transmitem suas técnicas aos seus descendentes. Como que o leão ensina o leãozinho a caçar? Como que os animais em geral, como que eles ensinam os seus descendentes? É uma única pergunta. Uma única pergunta, e essa pergunta vai estar colocada para vocês nas atividades mais para frente, tá? Daqui a pouco eu posso falar disso com vocês. Olha lá. Olha a questão, que belezinha, gente. Fácil, fácil, fácil. Só que você vai ter que explicar. Olha lá. O que torna os humanos singulares? Singular, que eu falo, é único. Eu sou um ser único, apesar de ser ser humano, eu sou ser humano, né? Eu me diferencio de qualquer outra pessoa. Então, olha só, o que torna os humanos singulares, únicos nesse processo? Né? O que me tornou diferente de qualquer outro ser humano? Né? Meu irmão, por exemplo, ele recebeu cultura como eu recebi. Né? Meus filhos, todos eles recebem cultura, sabe? Eu não vou falar, não, para você eu não vou deixar você assistir o Jornal Nacional, não, você eu não vou deixar assistir novela. Todo mundo recebe as mesmas informações, né? O que torna os humanos singulares, né? Diferentes nesse processo com relação aos animais, né? O que torna nós, enquanto espécie, né, único, diferente do leão, do cachorro, do elefante, o que torna os humanos singulares nesse processo, né, de socialização, de convivência, de interação comum. O que diferencia a gente dos demais animais? Né? A resposta está dada. Agora eu quero que você me explique isso, tá? Eu quero que você argumente, tá? Eu vou levar em conta se está certo, se está errado? Vou. Mas
você tem direito a colocar a sua opinião e fazer a sua reflexão, tá bom? Não existe nada fechado que você não possa acrescentar. Não tem nada dito que você não possa discordar, tá bom? Então vamos olhar aqui para vocês agora e eu vou conversar com vocês. Teve algumas interações aqui no chat, deixa eu ver. É muita risadinha, sim, ok. Seria a maneira de pensar e agir. Bom, essa maneira de pensar e agir, Pedro, ela é cultural ou ela é natural? Você acha que você pensa o que você pensa da forma que você pensa, porque você já nasceu pensando assim? Hã? Não, né? É cultural. Nós vemos o mundo conforme nós fomos ensinados a ver o mundo, tá bom? Tem gente, por exemplo, que acredita, por exemplo, tem gente que participa, por exemplo, das religiões afro, por exemplo. Para eles, o mundo, né, o mundo imaginário religioso, ele tem uma outra conexão. Eu, né, por exemplo, eu sou judeu, eu tenho uma outra conexão. Quer dizer, nós somos ensinados a ver o mundo, tá bom? Então, veja só, eu preciso que vocês consigam fazer essa atividade, tá? Não é nada complicado, pode ser enviado para mim, né? Pode ser enviado para mim por e-mail, pode ser mandado para mim pelo Facebook, pode ser forma de viagem, que só tem essas mesmo, né? Mas, gente, é coisa básica. Fez? Faz, só questãozinha, não precisa copiar o texto, pelo amor de Deus, tá? Vocês vão estar recebendo o caderninho do aluno. O que der para fazer no caderninho do aluno, façam, tá? Pode tirar foto, o que você conseguir fazer, manda para mim. Eu considero, sempre considero tudo. Teve uma garotinha outro dia atrás, que eu dando aula de história, ela pegou e me mandou um mapa mental, né? Que ela pegou e produziu um mapa mental lá, a partir da minha aula e tal. Eu considerei? Claro que eu considerei. Você interagiu comigo, estou considerando. Vocês que participam da minha aula aqui online, você acha que tem que ter um tiquezinho a mais na sua nota? Eu acho que sim. Entendeu? Claro que não vai. Você ia tirar 5, eu vou te dar 10. Não, claro que não. Mas é uma coisa que vai ser considerada, levada em consideração. Tá? É um diferencial, é um esforço a mais, é uma tentativa de fazer algo mais. E nesse momento aqui, a gente está vivenciando uma coisa totalmente atípica, tá bom? Então, pessoal, eu agora vou encerrando a aula, sabe, já está dado as instruções de como que vocês devem fazer isso, né, fazer essa atividade. E, além do mais, é o seguinte, a minha aula não é a minha aula em si. Ela, normalmente, ela acompanha as reflexões que são feitas dentro do CMSP, né, daquelas aulinhas do CMSP, que creio eu que vocês devem estar assistindo. Mas toda essa matéria, toda essa explicação também tem, gente, sabe, no caderno do aluno. Se você quiser ir na internet procurar, saber mais a respeito do assunto, tá liberado, pode ir, tá bom? Tudo bem? Queria que alguém falasse comigo, ver se tem alguma dúvida, queria dar bom dia para alguém. E é isso, pessoal. Vamos lá, Pedro? Satisfeito? Tranquilo? Quando vai? Bom, Pedro, o Pedro está perguntando, a Helena não tem dúvida, e o Pedro, ele está me falando quando que vai ser liberado os caderninhos. Pela informação que eu tenho, a partir da semana que vem, vai começar, então, a ser chamado o pessoal na escola, tá bom? Tá bom? Então, ó, vou me despedindo de todos vocês, tá? Vou me despedindo de vocês. Deixa eu parar minha gravação aqui. Vou me despedindo de todos vocês.